O vídeo foi feito através da leitura do livro O Martelo das Feiticeiras, que foi escrito por inquisidores da época. Ele era considerado pela Igreja como um dos livros proibidos. O livro divide-se em 3 partes distintas, sendo que cada parte subdivide-se em capítulos chamados questões. A primeira parte, com o título Das 3 condições necessárias para a bruxaria, o diabo, a bruxa e a permissão de Deus. Essa primeira parte contém 18 questões. Relata as propriedades do demônio e a sua ligação com a bruxaria, e ensina juízes a reconhecer uma bruxa em seus múltiplos disfarces e atitudes. O texto mostra que ela podia ser reconhecida pelo modo de falar, de se vestir, a cor de sua pele ou cabelos, se possuía verrugas, descrito como o terceiro mamilo, por manchas de nascença, se possuía algum dom especial, se conhecia ervas ou praticava o curanderismo. Mostra como reconhecer a feiticeira, mesmo com disfarces, através de suas atitudes suspeitas de prática de bruxaria. Elas eram colocadas em público e, ao julgá-las, os juízes as faziam confessar como se a princípio fosse uma tortura psicológica, onde muitas não confessavam ou talvez nem fossem responsáveis por tais atos. Só pelo fato de serem mulheres e acontecer coisas diferentes no meio delas. Segunda parte. É intitulada dos métodos pelos quais se infligem os malefícios e de que modo podem ser curados. A segunda parte traz apenas 2 questões, mas a primeira está subdividida em 16 capítulos e a segunda em 8. Essa segunda parte expõe os tipos de malefícios, classificando-os e explicando-os detalhadamente, e os métodos para desfazê-los. São das formas de se proteger ou curar dos malefícios citados no texto. Também aborda questões de como lidar com os malefícios durante o dia a dia e dos tipos de malefícios que as bruxas praticavam. Já os malefícios causados pelas bruxas eram vários. Elas adoeciam animais, quando, por exemplo, uma bruxa invejosa lançava um feitiço sobre uma galinha da vizinha, e essa galinha deixava de colocar ovos. Quando um homem ficava impotente sexualmente. No livro, temos o exemplo de um jovem. Na cidade de Ratisbon, vivia um jovem que, depois de uma briga com uma certa menina, desejando abandoná-la, ficou sem o seu membro. Foi-lhe, digamos, lançado algum encanto, de forma em que, em seu corpo, ele nada via ou tocava. Era perfeitamente liso. Preocupado com o que lhe ocorrera, foi em uma taberna beber vinho. Depois de lá sentado por alguns momentos, entabulou conversa com uma das mulheres da taberna, e acabou contando-lhe toda a sua tristeza, explicando-lhe tudo e mostrando a ela como seu corpo ficara. A mulher astuta perguntou se ele não suspeitava de ninguém que o tivesse encantado. Ele então falou-lhe da tal menina, revelando à mulher toda a história, ao que ela o aconselhou. Se não bastar a persuasão, é melhor que uses de alguma violência para fazê-la restaurar a tua saúde. E assim, naquela mesma noite, o jovem ficou a postos no caminho, por onde a bruxa costumava passar. Quando ela se aproximou, interpôs-se-lhe no caminho e suplicou-lhe que restituísse a saúde de seu corpo. A moça sustentou que era inocente e que nada sabia a respeito. Ele então jogou-se em cima dela e, enlaçando-lhe-a pelo pescoço com uma toalha, avisou: "A menos que me devolvas a minha saúde, hás de morrer nas minhas mãos." A bruxa, impossibilitada de gritar e com o rosto já inchado, balbuciou: "Deixa-me ir, que vou te curar." O jovem afrouxou a toalha e a bruxa imediatamente tocou-a com a mão entre as coxas, dizendo: "Agora tens de volta o que desejas." O jovem contou depois que, o mesmo antes de olhar ou palpar, sentiu que o membro lhe fora restituído, pelo mero toque da bruxa.
sendo que muitos ainda dizem que o método usado pelas bruxas para deixá-los impotentes era colocar o nome do homem num poço. Assim, no dia seguinte, quando ele acordasse, estaria impotente. Elas também desencadeiam tempestade com raios e trovões. Fazem oferendas de crianças ao demônio, matando-as. Além disso tudo citado, ainda há vários outros tipos de malefícios durante o livro apresentados. A terceira parte e última contém uma introdução geral e 35 questões subdivididas. Condiciona as formalidades para agir legalmente contra as bruxas, demonstrando como os inquisidores poderiam julgá-las e condená-las, tanto nos tribunais civis como eclesiásticos. Abrange sobre a técnica de caça às bruxas, de como capturá-las, processá-las, julgá-las e condená-las, aplicando diversas técnicas de tortura, como comandar um julgamento, reunir provas e fazê-las confessar. Pode-se concluir que o livro tinha como objetivo principal ensinar o meio de descobrir se uma mulher era ou não uma bruxa, se realmente faziam pactos, se sua depravação a cometer atos sexuais eram por possessões demoníacas, se o fato de que utilizassem ervas ou domésticos à base de ervas para tratamento de enfermidades e outros fatores a levassem a ser culpadas por bruxarias. E por mais que o livro representasse uma trágica história de violência contra as mulheres e bastante apelador a respeito de técnicas de torturas, ele foi publicado, foi assinado por várias pessoas e consolidado na bula papal, que é a autorização do Papa para as torturas da Inquisição.